Vazio de mim mesmo, mas cheio de Deus. É o Conectados com a palavra de hoje. Quantas pessoas será que há nesse mundo que já se fizeram essa pergunta intrigante? Por que existe o sofrimento? Sim, pode ser até que inclusive nós mesmos, você e eu, tenhamos feito essa pergunta. Por que o ser humano sofre? Por que tantas dificuldades na vida do ser humano? Nas páginas da Bíblia temos uma história de um personagem que sofreu muito. Sofreu sem ser informado do porquê do seu sofrimento. E com ele aprendemos muito, especialmente no último capítulo do seu livro, lá no finalzinho, capítulo 42 do livro de Jó. Eu me refiro a ele. Nós lemos nos primeiros 5 versículos desse capítulo 42 assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Esse é o texto de Jó, capítulo 42, versículo 1 a 6. Pois é, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora, depois dessa experiência, os meus olhos te veem. O início do livro de Jó, lá nos é dito que, e dito pelo próprio Senhor, que Jó era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Somos informados igualmente que Jó era um homem de destaque na sociedade. Tinha uma família equilibrada, possuía muitos bens. E diante desse quadro, o argumento de Satanás, a quem Deus havia perguntado se ele tinha observado o comportamento de Jó, Satanás então argumenta que, vivendo como Jó vivia e possuindo o que ele possuía, ficava muito fácil. Seria até muito cômodo ser fiel a Deus. Agora, ao longo do livro de Jó, nos é dito que ele tinha lá suas perguntas a respeito da situação que estava experimentando. Mas as suas perguntas, na verdade, foram instrumentos. As suas perguntas o levaram a buscar a Deus. O seu sofrimento o levou para mais perto, ao invés de afastá-lo de Deus. Jó se sentiu totalmente vazio. Então ele preencheu esse vazio por meio da comunhão com Deus. Em outras palavras, a partir do momento que Deus foi colocado no devido lugar na vida de Jó, Jó teve o seu vazio preenchido. É muito grande o número de pessoas nesse mundo que estão na mesma situação de Jó. Só conhecem Deus de ouvir falar. Seria o caso de você ser uma dessas pessoas? Caso sua resposta seja positiva, quero que saiba que não precisa continuar assim. Hoje é muito mais fácil do que nos dias de Jó. Graças a Deus, Cristo veio. Hoje podemos aproximar-nos de Deus por meio de Jesus. Podemos afirmar que conhecemos Deus por meio de Cristo. Somente por meio de Jesus podemos confessar que essa graça de Deus preenche o nosso vazio interior. E quando nós entregamos a Deus o lugar que a Ele pertence em nossa vida, o vazio deixa de existir. Essa pode ser a sua experiência. Se você ainda não teve essa experiência, receba Cristo em sua vida. Deixa Cristo preencher esse vazio. O Espírito Santo passará a habitar na sua vida, no seu coração. E você terá uma experiência semelhante à de Jó. Não precisa mais somente conhecer a Deus de ouvir falar, mas de vê-lo com os seus olhos espirituais. Que Deus te abençoe. Quero convidar
a todos agora que me ouvem e acompanham a interromper um pouco a sua atividade e a dedicar alguns instantes de oração, em oração a Deus. Vem orar comigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, que maravilha é estarmos na Tua presença e sabermos que Tu preenches o vazio que naturalmente se forma em nós quando nós ficamos envolvidos conosco mesmos. Ó Deus, que a exemplo de Jó nós possamos não somente conhecer-te de ouvir falar, mas conhecer-te de ter comunhão contigo, Pai. E ajuda, Deus, a todos que ouvem essa palavra, que possam refletir nessa verdade e assim aproximar-se de Ti por meio de Jesus, para que possam ter o seu vazio interior preenchido. Para a honra e glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém.